E aí, pessoal, tô aqui com o João Bobo aqui no portal Viva Real, o maior portal imobiliário do país, para uma entrevista, um bate-papo com o Lucas Vargas, que é o presidente executivo do portal Viva Real. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, dicas para o corretor iniciante, dicas para o corretor já consolidado, para o corretor mais experiente. Vamos falar sobre o mercado imobiliário em 2015 e algumas previsões para o mercado imobiliário em 2016. Totalmente sem script, um bate-papo descontraído nesses puffs que vocês estão vendo aqui. Vai ser muito bacana e eu quero você comigo. É uma série de vídeos, serão 3 vídeos muito bacana. E você vem comigo. Vamos lá, João Bobo. Opa! Então, pessoal, estamos aqui na sede do portal Viva Real. Estou aqui ao meu lado agora o Lucas Vargas, vice-presidente executivo do portal Viva Real. Estamos aqui numa sala totalmente diferente, descontraída, colorida. Eu até falei aqui com a Nayara, que está por trás da câmera aí, falei assim, Nayara, aqui é a sala da despressurização, da relação aqui do portal Viva Real. E é sobre isso que a gente vai conversar. O Lucas está aqui com a gente, vamos conversar sobre vendas, sobre empreendedorismo, perspectiva de mercado, análise do mercado em 2015, possibilidades para 2016. Papo descontraído, bem quebra-regras. Lucas, primeiramente, muito bom ter aqui você com a gente aqui, conversando aqui no nosso canal de vídeos aqui no YouTube, conversando com um profissional, corretor de imóveis. E, na verdade, é um papo que não serve só para o corretor de imóveis. Eu acredito que para qualquer tipo de profissional, esse bate-papo vai ser enriquecedor. Primeiramente, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua, falasse um pouco de você, do seu trabalho e como você veio para o Viva Real. Ah, legal. Bom, Guilherme, obrigado. Hoje eu sou responsável aqui pelas equipes de comercial e do marketing do Viva Real. Vim para o Viva Real há 3 anos, em 2012, no momento que o Viva Real tinha acabado de pegar alguns investimentos para expandir Brasil afora. Naquela época, o Brian, que é o fundador, tinha essa necessidade de alguém que conseguisse expandir os escritórios, criar os processos e acelerar, né, essa nova estratégia do Viva Real, de expandir a presença geográfica. Foi aí que eu entrei. Antes disso, eu tinha fundado uma startup de compras coletivas, vendi essa startup. Você já vinha de internet, então? Eu vinha de internet, tive uma passagem também pela Cirela. Então, você teve para passar pela Cirela? Passei pela Cirela também, trabalhava com terrenos, então tive a minha startup de compras coletivas. Depois de um tempo também fui responsável pelo departamento comercial do Groupon aqui no Brasil. E então nessa mistura de internet e mercado imobiliário eu acabei me juntando ao portal imobiliário Viva Real. E o Lucas tem uma coisa bem bacana assim, agora vou abrir aspas aqui, uma aspas. O Lucas também tem uma passagem, né, Lucas, que a gente teve às vezes já dividimos um palco algumas vezes aí em alguns eventos do próprio Viva Real. Você tem um mestrado também, em Harvard também, né? Isso. Uma experiência lá fora bacana. Você fez mestrado em que lá? Me formei em administração, fiz mestrado em administração em Harvard. Sou formado em engenharia e em administração aqui no Brasil, como graduei, né? Mas nunca trabalhei com engenharia, sempre trabalhei mais com gestão, consultoria. E depois, num momento que eu queria fazer uma transição de carreira para esse mercado de tecnologia, de startups, achei que era legal ir lá para os Estados Unidos. Foi aí que eu fui fazer esse mestrado em Harvard. Durante o período que eu estava lá, eu criei essa minha empresa e, enfim, aí eu migrei totalmente para o mercado de internet, depois imobiliário e aí cheguei ao Viva Real. Você vê então que a veia empreendedora sempre esteve presente também dentro da sua vida, essa inquietude sua também sempre esteve presente. Falar em inquietude, eu quero falar agora um pouco aqui desse ambiente aqui do Viva Real. É um ambiente bem descontraído. Eu até quando na entrada, você vai ver, você viu quando a gente começou a gravação, eu estou chamando o Viva Real aqui do Google do mercado imobiliário, porque é tudo bacana, tudo modernizado, o ambiente é descontraído. E isso é o Viva Real, né? Acredito assim, que esse ambiente descontraído, esse ambiente onde as ideias estão soltas, né? Acredito que isso é o Viva Real. Exatamente. A gente tem uma preocupação muito grande por esses fatores que muitas vezes são subjetivos dentro de uma empresa. Então, a gente se preocupa muito com a cultura, a gente se preocupa muito com a satisfação dos colaboradores, né?
E a gente tentou desde o início, o Brian e o Diego, que são os fundadores, desde o início eles tiveram essa preocupação em atender bem o cliente, o anunciante, o consumidor, os colaboradores, ter uma cultura que seja inclusiva, que preze pela inovação. E a gente sabe que muitas vezes fatores que muitas empresas não se importam, não consideram relevante, como ter um espaço agradável, como criar oportunidades de integração entre as pessoas da empresa, ter uma hierarquia mais flexível, isso sim para a gente é importante. A gente acredita que é de fato um dos grandes motivos de a gente estar tendo sucesso nessa empreitada. Eu me juntei há 3 anos, sempre comprei essa ideia e isso daqui que a gente vê, esse espaço, é só mais um das como eu diria, ferramentas que a gente usa para criar dentro da empresa um ambiente que seja legal e consiga, né, evoluir. Aqui, por exemplo, esse espaço que é aberto é um espaço que você falou de descompressão, é exatamente assim que a gente chama, né, um ambiente de descompressão. A gente faz atividades aqui, muitas vezes a gente traz clientes, parceiros, aí faz alguns eventos aqui. Nesse mesmo espaço a gente tem um museu. Então, isso que eu ia falar, do espaço do museu, e a energia aqui é toda muito boa. Você vai falar do museu, onde tudo começou do Viva Real, né? Isso. Vai aparecer algumas imagens para você aqui do museu, da sala onde o Diego começou, né? Na realidade, o portal Viva Real. Eu queria puxar esse gancho agora, o Lucas, para o corretor de imóveis que está ali assistindo a gente agora. Você sabe que o corretor de imóveis é um profissional independente. Mesmo que ele seja parceiro de uma imobiliária, mesmo que ele seja parceiro de uma construtora ou incorporadora, ele é independente, ele é a empresa dele. É um cara 100% comissionado, ganha por produtividade e a gente sempre fica naquela dúvida, poxa, a gente não tem salário, a gente não tem garantia. Isso é empreendedorismo. Então eu queria escutar de você, com a sua experiência que você tem, nacional e internacional, sua experiência como executivo do maior portal imobiliário hoje do país. O que você pode contribuir para o corretor de imóveis que está começando hoje no mercado e que tem essa dúvida sobre empreender na sua carreira? Tá, bom, a gente tem contato aí com dezenas de milhares de corretores, né? Então a gente consegue entender muito as angústias, as dificuldades, o quanto é um trabalho complexo e muitas vezes não valorizado, mas ao mesmo tempo um dos mais importantes, talvez, de um mercado gigantesco no Brasil. A gente sabe exatamente como isso é difícil. Eu tive uma experiência antes do Viva Real de criar minha própria empresa, de empreender. Me juntei aqui ao Viva Real depois que a empresa tinha sido criada, mas o mais importante, eu acho, da cultura empreendedora ainda existe aqui, de ser essa paixão por fazer as coisas, né? Ser mão na massa, de ser determinado, com foco no resultado. Isso existe muito aqui e a gente prega muito esse tipo de coisa. Você perguntou, né, o que eu poderia associar essa cultura do Viva de comparar, né, com a realidade do corretor. Iniciante nesse momento. Aqui, depois talvez a gente tenha alguma foto, algum take, mas tem aqui o que a gente chama de Museu Viva Real. Isso, vamos pegar. A gente tem um monte de fotos aqui que mostram como que eram os escritórios antigos do Viva Real. Hoje a gente está num prédio, a gente prosperou, a gente está num prédio de 11 andares, a gente tem aqui, né, uma infraestrutura muito boa. O Viva Real surgiu aqui no Brasil em um quartinho de, 2x2, na casa do Diego, que era o quartinho de empregadas, e esse quartinho era o Viva Real. Aqui dentro do prédio, desse andar aqui, a gente tem uma réplica do que foi o primeiro escritório. A mesa, o mapa, a decoração, os livros, o computador, tudo como era o escritório. E isso eu acho que é extremamente importante para a gente sempre se lembrar de como foi difícil chegar até onde a gente chegou. Para manter acesa aqui aquela chama de quais foram os reais motivos que fizeram a gente correr atrás, para a gente não se esquecer que a gente queria de fato transformar, criar uma coisa legal, ter um impacto na sociedade. E muitas vezes a gente esquece, né? Se a gente tem há muito tempo uma empresa que era de uma pessoa, hoje a gente tem essa empresa de centenas, 450 pessoas. Quantos escritórios do Brasil hoje? Hoje são 16 escritórios. Físicos. Tá. E aí a gente tem na empresa 450 pessoas. É muito difícil a gente fazer com que cada uma dessas pessoas espalhadas pelo país mantenham aquele foco, aquela visão que a gente tem. Então acho que assim, se apegar de fato ao motivo que fez você querer seguir nessa carreira, desbravar, ter uma missão muito clara,
é com certeza um dos fatores que ajudam a gente a prosperar. Seguir focado, né? Determinado, com foco no resultado, isso de fato a gente tenta espalhar em toda a empresa e com certeza tem ajudado a gente a atingir os nossos resultados. Poderia então dizer, então, Lucas, para o corretor que está ali escutando a gente agora, o corretor que está entrando no mercado agora, tudo que você me disse, a palavra que eu vou resumir isso seria propósito. Acho que gostar do que você faz, é se identificar e ter um propósito. O que eu vejo no Viva Real, vou agora associar um pouco desse propósito que você disse, o Portal Viva Real, ele é um portal de imóveis, mas o que eu vejo como parceiro do Viva Real, que o propósito de vocês é muito mais do que vender imóvel. Existe uma vontade muito grande de ajudar o comprador do imóvel a fazer essa busca mais fácil no imóvel, a sanar essa dor mais fácil. Assim, acho que o portal é um meio, mas o propósito do Viva Real é muito maior do que isso e tem muito a ver com o corretor de imóveis também, que ele precisa ter um propósito para ser corretor de imóveis. Exatamente. E para falar a verdade, o nosso propósito, ele poderia ser, ou a nossa missão que a gente chama, poderia ser exatamente a mesma do corretor, porque nós somos uma plataforma que une o anunciante ao comprador de imóveis. Nossa missão era muito clara, na empresa inteira, nossos 450 funcionários sabem, que é ajudar o comprador de imóveis a encontrar a casa dos seus sonhos. Esse é o nosso propósito. Isso quer dizer que a gente não se importa com o anunciante? Não. Tanto que esse é o mesmo propósito dele. A gente está extremamente alinhado com o corretor porque a gente quer fazer a mesma coisa. E quando a gente coloca isso de forma clara para todos da empresa, todo mundo sabe qual que é o objetivo final. Hoje a gente é um portal que surgiu como um simples canal, veículo de anúncio. Um anunciante coloca o imóvel ali, o consumidor olha, se ele quiser eles se falam, se não se falam. A gente tenta ir além disso. A gente sabe que a nossa missão, o nosso propósito é extremamente nobre, né? E realizar o sonho da pessoa para encontrar um imóvel é uma situação muito complexa. A gente pensa, é simples, é só anunciar, é só vender. Meu amigo, esse negócio, esse mercado é gigantesco. Ele começa com a pessoa que talvez vai fazer uma universidade fora de casa e tem um sonho de uma carreira de vida e parece que ele precisa arrumar um imóvel em outra cidade. E lá no final, talvez ele vai fazer a transação dele, ele tem que buscar um financiamento e muitas vezes o corretor pode ter uma dificuldade, o comprador também é um assunto extremamente complexo e a gente também quer ajudar nesse sentido. A transação, o contrato, é extremamente complexo, né? A gente vai lidar com um cartório, muitos assuntos que muita gente não sabe. Então, assim, a gente sim é um portal de anúncios, mas a gente tem cada vez mais tentado encontrar formas de ajudar os consumidores a fazer essa busca e encontrar sua casa dos sonhos de forma mais simples. Isso passa por ajudar, com certeza, o corretor, né? De ter ferramentas para ele, de conseguir que ele faça de uma forma mais fácil o seu controle do atendimento, o seu contato com os consumidores, ensiná-lo e ajudá-lo a fazer um anúncio bem feito, enfim, educar, tem várias etapas desse processo. A gente preza muito por isso por causa da nossa missão. Show de bola, e vejo que esse é o diferencial do Portal Viva Real e das pessoas que estão aqui trabalhando. Lucas, trazendo um pouco para trás, vou falar de novo do museu que me chamou a atenção, aquela salinha. Muita gente pensa que depois que a gente vê um prédio desse de 11 andares, esse espaço, Google do mercado imobiliário, tudo lindo, lindo, gente, lindo. A energia é diferente, a vibe é diferente. Pensa que é fácil. E uma das grandes dificuldades que eu tive enquanto corretor de imóveis, quando eu entrei no mercado imobiliário, foi exatamente os nãos que eu tive de receber, a falta de ferramenta. Muitas vezes eu não tinha carro quando eu comecei, eu não tinha, meu celular era de conta, meu celular era de cartão, não era de conta. Você está sempre apertado financeiramente. Você está sempre assim, vou nem dizer que você está vendendo almoço, o almoço para comprar janta, você não tem nem almoço para vender. Entendeu? Então você está comendo pão com água velho. Entendeu? Então assim, é muito difícil. Então assim, fala um pouco para mim, como que a gente pode, nós corretores de imóveis, podemos acreditar. Nós temos o propósito, temos a paixão, mas também sinergizar diante dessa dificuldade que é tão difícil esse mercado nosso, principalmente para quem está entrando, porque muitas vezes não tem um planejamento financeiro. Sim. Como é que a gente pode, de repente, se organizar, sinergizar para manter esse foco e agir e avançar? Tá, eu acho que só para entender o quão difícil realmente muitas vezes a gente tem pessoas que estão entrando no mercado ainda, né? A gente tem um projeto aí de estudar como funciona de fato, para um profissional se tornar um corretor de imóveis, e é um processo longo, né, que você precisa fazer um curso,
vira estagiário, depois você tem que esperar sua carteira profissional chegar. Esse projeto tem um projeto para daqui a pouco para a gente mostrar como funciona todas essas etapas. E muitas vezes demoram meses de quando você decide se capacitar, fazer o curso, até você receber a carteira profissional. E durante esse período inteiro você não pode fazer uma transação, né? Sim. Você precisa ter a sua carteira profissional, então demoram meses. Então, além do fato de que sim, durante o período profissional é complicado, na verdade, para você se tornar, até você ter um CRES, pode ter meses que você não teria nenhum respaldo aí, resguardo financeiro. Então, acho que assim, primeira coisa que começa desde o início é, de fato, conseguir se planejar de forma bastante conservadora, realista, talvez, de como a sua situação financeira vai ser ao longo de meses até você ganhar experiência. Isso é fundamental. Sim. Né? Então, a gente acha que um amigo ali virou corretor, vendeu um imóvel super caro e ganhou uma comissão, a vida então é tranquila, é muito fácil ser corretor. Amigo, pode ser que isso não aconteça por meses, anos. Então, é preciso ter um controle financeiro, um planejamento, uma educação muito sólida para conseguir passar por isso. Segundo, motivação. Eu acho que o ponto da motivação é fundamental em qualquer trabalho do empreendedorismo. A gente se compara muito a uma montanha russa de emoções. Né? Num dia você está lá no céu, no outro você pode estar no inferno. Então é possível ter uma estabilidade muito grande. Empreendedores, normalmente, eles falam que sem família é impossível fazer isso. Então ter uma estrutura familiar que suporte é fundamental. E na prática, ali no dia a dia, tá? Mas como é que a gente pode fazer? A gente tem visto cada vez mais corretores que estão trabalhando em parceria. Eu acho que quando você se associa a outras pessoas, independente se é parceria profissional, mas se associar a outras pessoas que compartilham do mesmo problema que você, que já estão no mercado há mais tempo, aprender com elas, né, entender quais são as novas técnicas, é um mercado extremamente dinâmico, tudo muda, tecnologia muda, comportamento do consumidor muda, então é extremamente importante entender o que está acontecendo no mercado e com certeza se associar, buscar informação, se capacitar vai ser fundamental para atravessar períodos de instabilidade. Como que a gente está tendo agora, no período de baixa, mas com certeza daqui a pouco vai crescer. E o mais interessante é que, normalmente, aqueles que, como sempre acontece em períodos de crise, né? Aqueles que conseguem passar por períodos de crise na volta do mercado são os que estão lá em cima surfando a onda. Então, acho que o importante é ter um preparo muito grande, uma estrutura psicológica também muito sólida, mas ao longo desse período está sempre se capacitando, buscando mais informação, estando próximo de quem conhece no mercado, porque isso vai te ajudar a ter sucesso na carreira. Legal. Estou conversando aqui com o Lucas Vargas, que é vice-presidente executivo do Portal Viva Real, que é o maior portal imobiliário hoje do país, e conversamos aqui sobre o início do Portal Viva Real e falamos agora um pouco sobre empreendedorismo, muito focado aí no corretor de imóveis que está começando no mercado, suas dificuldades. E fizemos a associação aí do início do Portal Viva Real, como vocês viram nas imagens, dentro de um escritório do quadro empregado do Diego, foi onde tudo começou, e hoje nós estamos aqui num prédio em São Paulo, na Bela Vista, de 11 andares, lindo, maravilhoso, Google do mercado imobiliário. No próximo vídeo, vou continuar o papo aqui com o Lucas Vargas, e nós vamos continuar falando sobre empreendedorismo, agora um pouco mais para o corretor de imóveis que já está no mercado, esse corretor de imóveis que já está vendendo, como a gente consegue fazer um upgrade, como ele consegue melhorar os seus resultados. Vou falar com o Lucas sobre tecnologia, sobre análise de mercado e tendência para 2016. O Lucas é um cara que tem uma experiência muito grande, tem a oportunidade hoje de viajar muito para fora, até mesmo porque dos investidores hoje do Portal do Viva Real também estão lá fora. Vou falar também nesse segundo vídeo nosso, nessa sequência aqui de entrevista com o Lucas Vargas, que é o vice-presidente do Portal Viva Real. Se você gostou desse vídeo, agora eu quero convidá-lo a você interagir com a gente. Deixe um comentário aqui embaixo pra gente. O que você gostou desse vídeo? Qual dúvida muitas vezes você quer deixar pro Lucas? Porque no nosso segundo vídeo, nessa sequência, eu posso pegar a sua pergunta, trazer pro Lucas e o Lucas responder aqui pra gente aqui, e de repente a gente tratar exatamente do seu problema, da sua dificuldade, ou muitas vezes do seu ponto de vista. Então deixa um comentário aqui embaixo pra gente, é muito importante o seu feedback. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha também, bota um joinha aí pra gente. É a forma de você patrocinar esse vídeo, patrocinar no sentido de que, gostei do vídeo, obrigado, e você diz aí pro YouTube, pro Google, que esse vídeo foi relevante pra você. Lucas, nesse primeiro episódio aqui, quero te agradecer, vou fechar com você, eu queria que você desse uma mensagem final. A gente vai voltar depois com o segundo vídeo, falando um pouco mais, eu gostei bastante desse nosso bate-papo, mas para finalizar esse vídeo, deixa uma mensagem aí final sobre empreendedorismo, sobre um pouco do que a gente conversou aqui, para a gente finalizar esse vídeo aqui, deixa a sua mensagem aqui final. Legal.
Acho que mercado imobiliário muitas vezes tem uma dificuldade aí para o público geral entender como é que funciona. A maioria das pessoas faz uma transação de compra a cada 20 anos, 30 anos. Então, é um mercado muito desconhecido do público geral, mas provavelmente um dos mercados mais complexos que eu conheci, um dos mercados onde os profissionais têm uma grande dificuldade, porque é um bem caro, uma transação difícil, que ao mesmo tempo tem muita tecnologia e muitas tendências novas acontecendo, então o profissional precisa se capacitar. E a gente tem visto ao longo de todos esses anos o quão difícil é para um profissional conseguir de fato realizar seu trabalho de uma forma bem feita. Mas o que a gente vê nesse profissional é a mesma força de vontade que a gente tinha e ainda tem de conseguir seguir entregando resultados. Então, de fato, a gente apoia essa carreira empreendedora, independente, autônoma, mas a gente sabe da extrema importância que é para o mercado como um todo. Então, a gente apoia demais o mercado imobiliário e vamos seguir aí tentando ajudar todo mundo. É isso aí. Legal, conto com o seu feedback, conto com o seu comentário e nós nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, quebre as regras.